falar da agenda, quero trazer para vocês, já para a gente tirar da frente, o Boletim Focus. Opa, subi demais o zoom aqui. Vamos lá. Boletim Focus com IPCA de 2024 sem alteração, IPCA de 2025 também sem alteração, lembrando que o Copom dá maior peso para o horizonte de tempo de 2025, 26 e 27, também permanece aí sem alteração na 43ª semana, sem mudança aí nas expectativas, tá? PIB, nós tivemos também manutenção em quase todos os horizontes aí de tempo. Selic, mais uma semana com manutenção na expectativa de 24, uma Selic terminal de 9,5 há uma semana e hoje 9,5 também. 25 permanece com uma expectativa de uma Selic terminal em 9%, 26 subiu um pouquinho, tá? 8,63. Primeira semana de revisão altista aí para uma Selic terminal. 27 permaneceu igual. Balança comercial sem alteração em nenhum dos horizontes de tempo. E o resultado primário também permanece igual em 24. Em 2025, agora o mercado prevê um resultado primário pior, tá? Um déficit de 0,68 do PIB, a expectativa era a expectativa anterior era de 0,60, primeira revisão baixista. 2026 permanece com 0,50 do PIB e 2027, segunda semana de revisão também com uma piora, tá? 0,25 de déficit em relação ao PIB. Então, no contexto geral, não tivemos surpresa, principalmente nos dois pontos que a gente tem monitorado, que são inflação e Selic terminal. Inflação permaneceu sem novidades e Selic também sem novidades, mudando só ali o horizonte de tempo de Selic terminal para 2026. Mas, né, o horizonte de tempo que o BC está focado e mirando em relação às expectativas 2025, certo? Então aqui a gente tira o Boletim Focus da frente, trazemos agora até para a gente pegar um pouquinho, né, do que nós temos no mercado de hoje, né, reflexo no mercado de hoje, foram os dados que nós tivemos na Ásia, e aí eu cito Japão e China. Tá, a produção industrial no Japão veio mais forte, o Japão que voltou aí do feriado, ontem não teve negociação, voltou do feriado, com dados industriais mais fortes que o esperado. E na China nós tivemos um PMI de manufatura decepcionando um pouco, 51,2, mas ainda, né, é um número que mostra que a economia chinesa está acima dos 50 pontos, o que sinaliza um território, né, expansivo da atividade. O anterior foi 53 pontos, a expectativa era 52,3 e o 51,2. E o PMI industrial, embora um pouquinho acima também da expectativa, abaixo do anterior, 50,8 foi o anterior, o dado de ontem veio em 50,4, tá? Então foram os dados que, de certa maneira, pesaram sobre algumas bolsas mundo afora, principalmente aquelas que têm uma maior ligação com a atividade chinesa, e eu cito, né, inclusive, a gente, a Alemanha, ou grandes economias ali da Europa, e é importante a gente monitorar esse cenário, não só, né, da China expansivo aí acima de 50 pontos, mas principalmente da Alemanha, porque grande parte dos analistas colocam como responsável de uma recuperação chinesa nos últimos tempos, né, nos últimos dias recentes aí, a economia alemã se recuperando, principalmente a parte industrial, tá? Então vamos monitorar, pode ser de repente, né, só um balanço aí nos dados de atividade, mas é importantíssimo que se mantenham aí acima dos 50 pontos, pelo menos, né, no território expansionista, certo, pessoal? Para hoje, nós vamos ter, vamos lá, hoje nós vamos ter alguns dados
que já foram até divulgados, bastante número ali da região da zona do euro. Tivemos aí também dados na Alemanha, mas, né, o dado chinês acabou tendo um peso maior. Variação nos preços de importações mensais, 0,40, acima do anterior, 0,10. Variação nos preços de importação no anualizado, um pouquinho melhor que o consenso, mas em queda de 3,60. Vendas no varejo mensal, 1,8, bem acima do consenso e também com uma melhora significativa em relação ao anterior. Na Espanha, tivemos variação do PIB trimestral, também melhor. Taxa de desemprego na Alemanha igual, 5,9, sem uma alteração. Prévia do PIB anualizado, dentro também aí do consenso, uma queda de 0,20. E o PIB trimestral da Alemanha, sendo um dado melhor, né, bem melhor que o anterior, e um dado sendo melhor também que o consenso, 0,20 no trimestral, contra uma expectativa de 0,10. E aquilo que a gente acabou de falar, são dados que, embora nós tenhamos uma atividade chinesa nos dados divulgados ontem mostrando, né, um leve desaquecimento, a Alemanha indo bem, reforça um cenário de China a longo prazo melhorando também, tá, pessoal? Bom, aí nós tivemos aqui, já pontuamos Boletim Focus. Vamos ter às 9 horas alguns lucros divulgados nos Estados Unidos, na economia americana. 9h30 vamos ter aí custo unitário da mão de obra no trimestral. 9h30 também vamos ter aí salário da mão de obra. 9h30 vamos ter dado local, e aí eu cito o CAGED, vamos ter também PNAD contínua, tá? 10 horas, índice mensal de preços de imóveis da S&P Case-Shiller, tanto no mensal quanto no anualizado. Índice mensal de preços de casas, dados de moradias. Dados do Chile também, às 10h45, esse tem um pouco mais de peso, tá? Os PMIs, e aí eu cito o PMI do Fed de Chicago, dado mensal, importantíssimo, né? Esses dados de PMIs para a gente monitorar como que anda, né, pós esse PIB mais fraco que nós tivemos na quinta-feira nos Estados Unidos. PMI é um indicador de antecedente, então muito importante a gente monitorar para ver como que anda a expectativa do americano para a economia futura, tá? Atividade futura. Vamos ter também índice de serviços do Fed de Dallas, e aí sempre quando você tem um Fed divulgando algum relatório, dentro desse relatório vem outros pontos, como, né, índice de receita de serviços também do Fed de Dallas. 2h30, relatório mensal da dívida pública aqui no Brasil. E aí, já na reta final do pregão da terça-feira, vamos ter variação de estoque de petróleo divulgado pela agência API e também resultados importantíssimos aí da Starbucks e também da Amazon, mais esperado, Amazon, né, com uma expectativa de um lucro por ação de 0,84, certo? Então, feito também aí o panorama da agenda, vamos seguir agora com o nosso overview. Bom, bolsas nos Estados Unidos segue aí com uma cautela em relação à reunião do FONC amanhã também teremos coletiva de Jeremy Powell. O mercado já não espera, né, uma grande surpresa em relação à decisão, né, a grande expectativa é uma manutenção da taxa entre 5,25 e 5,5, mas o mercado quer ouvir do Jeremy Powell qual, né, a sua visão a partir de agora, depois de um PIB mais fraco, depois de um PCI trimestral mais forte, de um PCI mensal, embora levemente acima do esperado, sem revisão altista como o que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro. Tá? Então, o mercado hoje trabalha levemente negativo, 0,07 o S&P, Nasdaq recua 0,14, Dow Jones recua 0,04 e o Russell 0,38 de queda. Índice de emergentes 1% de alta praticamente, VIX mais um dia aí, né, abaixo dos 15 pontos, perdão, 14,80, porém, né, com uma alta de 0,89, mas caminhando
para níveis onde o mercado gosta de tomar risco, né. Toda vez que nós temos um S&P vindo para uma região aí de 13 pontos, abaixo aí dos 14 pontos, só de navegar ali na região dos 13 pontos, já mostra um mercado mais tomador de risco, já mostra mais um mercado, eh, com disposição, né, de tomar aí os ativos de risco, tá bom? Bolsas na Europa, temos então o estoque 50 sentindo aí um pouco, os PMIs chineses, temos aí o estoque 50 com uma queda de 0,41, Paris recua 0,15, Londres, sobe 0,51, o DAX da Alemanha, mesmo com um número, né, com uma bateria de números melhores, também sente esse PMI chinês, recua 0,30, Madrid 1,44 de alta, Itália sobe 0,14 e na Ásia, como eu falei para vocês, né, dados aí do PMI também pesaram sobre as bolsas por lá. O que nós tivemos de informação, agora falando um pouquinho de China, foi um relatório da Gavekal dizendo que grande parte dos investidores na China já estariam trocando um pouquinho de bonds, né, um pouquinho de mercado de títulos para equities, né, para algumas ações locais, tá? Isso tem um poder aí de impulsionar a bolsa no curtíssimo prazo. Se realmente estiver acontecendo essa rotation, né, essa rotação do mercado, provavelmente trará, né, no curtíssimo prazo um movimento de melhora para a bolsa por lá. Índice Hang de Hong Kong com uma alta de 0,09, KOSPI 0,17 de alta, Nikkei no Japão 1,24 de alta, e aí, né, falamos no começo aqui do nosso call de abertura, dados de produção industrial no Japão melhor que o esperado, reforçou ali o cenário para o mercado de ações, fortalecendo no dia de hoje, 1,24 foi a alta, né, e voltando também do feriado. O Nifty 50 com uma queda de 0,17. Juros vai ficar aqui por conta também do cenário externo, né, vai olhar um pouquinho aí para o cenário externo. Tivemos um dia ontem tirando um pouquinho, né, de risco também, trabalhou com queda não tão expressiva como nos dias anteriores, né, sexta-feira, mas pelo menos, né, mais um dia de queda, tirando um pouquinho do estresse que nós vimos nas últimas semanas. Hoje nós temos um cenário de juros abrindo levemente, principalmente os vértices mais longos. Hoje nós vamos ter dados do mercado de trabalho interno, e tem potencial para pressionar essa curva de juros, caso venha, né, com um número muito forte, como foi o anterior, com uma criação de vagas acima de 300.000, tá? Isso pode, jogar pressão sobre a curva de juros, caso surpreenda com o número de vagas mais forte, tá bom? Curva de juros internacional, como eu já falei para vocês, já antecipei para vocês, um mercado com uma carinha mais de alta das taxas lá fora. Temos o 10 anos da Alemanha com uma alta de 1,31, França, 10 anos da França sobe 1,18, o Gilt de 10 anos do Reino Unido sobe 0,84, Itália com uma alta de 0,81. Na maioria aí na média, né, dos bonds que a gente acompanha, 3 pontos, 3,6, 3,5 pontos de alta, tá. E nos Estados Unidos as treasuries mais curtas trabalham, recuando nas taxas, 2 anos 0,04, já a de 10 anos trabalha com uma alta de 1 ponto só, 0,26 de alta, 20 e 30 anos também sobe nessa mesma, toada, 1 pontinho, 1,3, 0,23, 0,27% de alta, tá. Moedas, temos um DXY trabalhando em alta, e aí, né, grande parte dessa, vamos dizer assim, dessa contaminação de alta que nós vemos no mercado de moedas hoje, né, o responsável é esse carinha aqui, tá, o iene novamente. Por quê? Porque o iene, como a gente falou, volta a trabalhar perto aí dos 157 ienes, o mercado acredita que vá, né, de novo testar a região de 160, e a gente sabe, né, pessoal, o problema da moeda japonesa
né, é a questão de juros, né. O Banco Central japonês está com uma política, embora ele tenha abandonado ali as taxas negativas, ainda com uma política monetária ultra acomodatícia. A banda que trabalha os juros por lá é de 0 a 0,10 positivo, acaba virando, né, funding para você usar o dólar como captar dólar, e usar como funding em várias operações no mundo todo. E mais uma vez, né, nós temos aí a moeda, japonesa sofrendo frente ao dólar, depois da intervenção ontem não teve uma confirmação das autoridades chinesas, mas, né, tudo leva a crer que sim, houve uma intervenção do Banco Central japonês. Hoje o dólar trabalha frente ao iene com 0,40 de alta e contamina também parte das moedas mundo afora, como por exemplo na moeda da África do Sul, 0,55 de alta o dólar, 0,22 de alta frente às moedas exportadoras de commodities, aí eu cito o dólar canadense, 0,59 de alta frente ao dólar australiano e 0,50 de alta frente ao kiwi neozelandês. Exceção é o México. Dólar frente ao peso mexicano recua 0,16. Moedas frente a o dólar, né, frente às moedas do leste europeu, temos o dólar ganhando 0,46 frente à coroa sueca, frente ao franco suíço o dólar ganha 0,08, tá. Então é um dia onde além da gente ter a pressão já pelo vencimento do contrato da letra K, já vamos também começar o dia com uma pressão, altista na moeda americana, frente aí às moedas no mundo todo, e responsável, né, por essa alta, iene, né, a moeda japonesa. Bom, commodities, metálicas primeiro, índice Bloomberg de commodities com uma alta de 0,45, o minério de ferro recua hoje 1,40, o cobre 1,24 de queda, alumínio 0,25 de alta, o ouro 1,45 de queda e a prata 2,86 de queda. Também, né, boa parte aí das moedas sentindo, moedas não, perdão, dos metais sentindo aí os dados da China, tá? Commodities agrícolas. Não é só os dados, tá, pessoal, tem um pouquinho também de cautela aí em relação, né, à reunião do FED amanhã, né, não vamos também só colocar a culpa aí nos dados chineses, tem um pouquinho também aí de alívio para a agenda de amanhã. Café com uma queda de 2%, soja com uma queda de 0,08, milho sobe hoje 2% e o trigo 1,19 de queda. E o petróleo trabalha em alta, o Brent com uma alta de 0,24, WTI sobe 0,25, e nós tivemos também hoje o premier, né, de Israel, quer ver? Deixa eu pegar aqui, o Benjamin Netanyahu falando que vai entrar na cidade de Rafah, tá, no sul de Gaza, para eliminar o Hamas com ou sem acordo de paz, tá? Com ou sem acordo, perdão, de paz não, cessar-fogo, né, com ou sem acordo de cessar-fogo para libertar os reféns. E aí isso também acaba jogando um pouquinho de pressão no petróleo, certo? Bom, para fechar aqui o dia, vamos só olhar como é que está a pré-abertura para as ações de tecnologia e também semicondutores. Lembrando que hoje nós temos aí um resultado importantíssimo, que é o resultado da Amazon. Então hoje nós temos uma pré-abertura com Nvidia levemente para baixo, 876 contra um fechamento de 877, $877. A ASML também uma abertura levemente abaixo aí do fechamento. A ARM também, tá um fechamento de 103, pré-abertura no 102. E a Intel perdeu suporte ali importantíssimo, que era essa região aí dos $32, escorrega um pouquinho mais na pré-abertura de hoje e ontem, né, também fechou aí com uma queda de 1,63. Agora fica muito complicado aí para a Intel, caso perca essa região dos $30. Tem uma bipolaridade importantíssima aí. A região, tá, sugere compra, só que se perder essa região aqui dos $30, aí
só aquela região dos 26,80, $27, né. Quem gosta de uma comprinha de risco, apostando aí na bipolaridade, seria um suporte a essa região dos 31, 31 baixo, tá, 31,18, 31 baixo. Mas, olha, o histórico, né, depois dos resultados, tanto no mensal como no trimestral, é um resultado horrível, o papel sente, basicamente aí os 2 cenários, né, tanto no trimestre como no mensal. Então, assim a gente finaliza o nosso panorama global e vamos já adentrar aqui no técnico. Começar pelo índice, pessoal. Deixa eu só ver se aqui nós temos algum comentário. Ah, o Benício ali, para complementar então a nossa leitura, o Benício colocou ali como que está as ADRs no exterior, tá. EWZ alta de 0,22, Vale queda de 0,40 e Petrobras queda de 0,06. Obrigado, viu, Benício. Fala, Lucas, bom dia. Que mais? Bom dia, Alex. Fiquei uns dias fora, onde foi assistir o fechamento do mercado. Não tá mais, Antônia. Quem mais? Colocaram aqui, ó, o Felipe colocou o seguinte: bom dia, Alex. Viu a emissão de títulos do Fed? Vi, fez preço ontem. 41 bi a mais que o consenso. 41 bi a mais, ô Felipe, foi no segundo trimestre. E não foi o segundo trimestre que azedou. Tá, o que azedou o mercado foi o fato de subir ali mais de 100 bi as emissões no terceiro trimestre. Esse causou um pouquinho mais de impacto. E nós vamos ter a divulgação, qual vai ser aí, né, a duração das emissões, né, ou seja, a duration, né, das emissões, para ser anunciada entre hoje e amanhã também, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com o técnico aqui, começando pelo índice divisor de águas, na região 128.231 até o 128.170, é uma região que enquanto o índice trabalhar acima, ele tem, disponibilidade e vontade de tentar buscar essa região de máximas aqui antes daquele CPI americano que destroçou o mercado mundo afora, região de 131.300, precisa ficar acima dessa região dos 128, 150, 128, 280. Hoje nós temos um cenário de uma abertura levemente negativa para as bolsas. Caso, né, o mercado perca essa região do divisor de águas, aderindo, né, uma pré-abertura global, e perdendo essa região divisor de águas, próximos suportes 127.870, 127.650, 127.446, né, 127.450, e aí sim, se perder esses dois últimos suportes, né, o 650, o 27.650 e o 27.450, aí escorrega com um pouquinho mais de vontade, primeiro para testar 200 nos 5 minutos, que é o 127, perdão, 200 nos 60 minutos, que é o 127.180, depois 126.900, 126.570 e aí aquela região de enrosco que é o 126.120, tá? Depois tem mais alguns suportes para baixo, mas a gente vai pontuando na medida que o mercado vai rolando na sala ao vivo, tá? Para cima, caso o mercado, né, não queira fazer uma aderência ao externo e prefira desempenhar mais um mercado de alta, ganhando a região dos 128.700, próximas paradas 29.015, 29.480, depois só a região dos 130 mil. Beleza? Pelos contratos em aberto, do índice e mini índice, destaques de compra ontem não residente, da ponta comprada do gringo ontem aumentou 8.156 contratos. Ponta vendida também aumentou, 4.500. Saldo comprador aí pelo não residente, 3.500 contratos. Contraparte dessa compra do gringo, pessoa física. Tá? Pessoa física, ponta comprada diminuiu 636 contratos. Ponta vendida aumentou 1.700. Saldo vendedor de 2.300. Ô, Lucas, obrigado. Ponta vendida do local
aumentou 593, ponta comprada diminuiu 128, saldo vendedor de 721 e banco, saldo vendedor aí de 198 contratos, tá. Agora a gente vem para o dólar que vence hoje, tá. Bom, vamos lá. A princípio nós temos uma abertura, um pouco mais compradora, tá, para o mercado de dólar global. Só que dia de vencimento de Petax, né, cuidado, porque é mercado onde o que vai prevalecer é a força do comprado ou do vendido, tá. Então, se nós fôssemos, olhar, né, para quem está com mais força, né, antes da gente traçar aqui os pontos, se a gente fosse olhar para com quem está com mais força para esse vencimento hoje, nós iríamos falar desse carinha aqui, ó, ponta comprada do não residente. Ponta comprada do não residente está com um estoque aí de 695.000. Tá, o maior vendido é a ponta vendida do não residente, com 609.000. Então, esse carinha aqui, né, que tem o maior estoque, é o cara que apanhou, né, de repente aí nos últimos dias, por quê? Porque ele puxou até os 5.300 e agora está vendo, né, esse dólar na região dos 5.100. Caso, né, esse carinha aqui não consiga, brigar por uma Petax para cima, ponta vendido de fundo local e ponta vendido de gringo, tem força para amassar, né, o comprado e tentar levar esse vencimento da Petax abaixo dos 5.100. O que que eu quero, né, que vocês tenham cuidado, né, principalmente com a reversão, né, a gente teve muita reversão na rolagem. Existe uma estratégia operacional de reversão do institucional, que quando ele faz a reversão, o que que ele está fazendo? Ele está vendendo a ponta do dólar longo e comprando o curto. E aí esse longo seria a letra M. E aí o que que ele faz? Ele faz uma reversão, fica vendido no M, comprado no maio, só que daí ele pega a venda da letra M da rolagem e puxa nas janelas. Então passa a impressão de que esse player fez uma rolagem de posição vendida, mas não. Ele fez uma estratégia onde ele vai pegar o vértice M, que está vendido, tá? E vai usar essa venda da letra M para puxar nas janelas da Petax. Seria, tá, uma das estratégias que esse cara poderia usar para tentar brigar por uma Petax mais para cima. Isso falando de tamanho. Agora, se a gente for olhar em relação a preço, ponta vendida conseguiu já fazer, né, um bom trabalho tirando, né, uma vantagem nos últimos dias, tirando da região de 5.300, colocando na região mais próxima aí dos 5.100. E caso, né, esse carinha, não queira, né, brigar por uma Petax mais baixa, ele vai trabalhar só para deixar o dólar aí nessas regiões de 5.100, 5.150, tá? Então, feito aí também o panorama dos contratos em aberto, não dá para falar, né, individualmente, porque como tem rolagem, tem muita coisa, né, que dá uma certa poluída nos contratos em aberto. Então, o divisor de águas, região de 5.140 a 5.150. Acima dessa região, o mercado tem espaço para buscar 6.787 e 2.09. Para baixo do divisor de águas, nós temos suporte na região dos 5.125, 5.117, depois só a região dos 0,97 e 0,80. Abertura, por enquanto, na região dos 5.133. Lembrando, né, que o dólar no dia de hoje não tem tanta correlação, né, com o externo. É um mercado de briga aí de comprado e de vendidos. Beleza? Então vamos lá, a partir de agora a gente dá sequência então na sala ao vivo.